Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez para mais um encontro aqui no nosso podcast Energia. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, que é a fonoaudiologia. E hoje nós trazemos aqui nossos dois ilustres convidados. O nosso convidado fixo aqui, o apresentador, né, o Lucas Mira. Tudo bem, Lucas? Y. Tudo bem. Melhor agora conversando com vocês. Muito bem. E nós também queremos a grata surpresa aqui, agora falar com a Raquel Menezes. Olá. Aliás, doutora Raquel Menezes, né? Ela que é fonoaudióloga há mais de 10 anos, e a gente vai ter um breve papo aqui muito importante sobre isso. Raquel, o que a gente queria começar perguntando para você? Qual a importância, né? Qual a importância hoje da fonoaudiologia, o quão importante ela é no decorrer aí dos tempos aí? Olha, assim, eu sou uma apaixonada pela fonoaudiologia, né? Então eu vou falar que a gente é muito importante. Mas realmente, assim, a fonoaudiologia ela tem uma importância muito vital, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? A gente não está só ensinando lá a criança a falar, a vibrar a língua, né? Não. A fonoaudiologia ela consegue estar com os pacientes desde o momento bem antes da gestação, quando a mãe está lá gestando ou pensando em gestar. Às vezes a gente consegue na questão da preparação da mama, na questão de conselhos sobre a amamentação. Quando o bebezinho está dentro da barriga, a gente também vai dando essas orientações, né, pré-natais. Quando o bebezinho nasce. Então, a fonoaudiologia é capaz de vocês encontrarem lá dentro de uma UTI neonatal, nesse período do bebê, ajudando na amamentação, nesse processo que a gente chama de sistema estomatognático, né, para o bebê mamar melhor, para desenvolver melhor. A fonoaudiologia ela também está responsável pela audição, detecção, né, de problemas auditivos de várias formas, na prótese. A fonoaudiologia ela atua na linguagem, né? Quando o paciente tem algum atraso na linguagem, com dificuldade para falar alguns fonemas, né? Alguns também problemas de linguagem adquiridos, como no caso de um AVC, né, que alguns pacientes têm. A gente cuida de pacientes com autismo, vocês vão ver fonoaudiólogos nas escolas. Então a gente está junto com todo mundo, né? Tem a questão da voz, né? O fonoaudiólogo, ele é o principal, né? O profissional que tem que estar junto de profissionais da voz, como radialistas, jornalistas, professores. Então, a fonoaudiologia ela é muito ampla, sabe? A gente consegue ajudar, né, várias faixas etárias. E a fonoaudiologia é linda, né? Assim, eu preciso dizer isso, ela é apaixonante. Quanto mais você estuda fonoaudiologia, mais você quer estudar, né? E é isso, a fonoaudiologia ela está, né, de forma bem ampla por aí. Uhum. Doutora Raquel, você vai ser chamada aqui muitas vezes para conceder aí entrevistas para dar mais informações, porque vão surgir perguntas, aí você pode ser chamada aqui para tirar essas dúvidas da gente. Só uma correção, quando for falar dos radialistas, não aponta para lá não, porque não é, entendeu? Mas fala bastante. Eu já soube que ele fez bastante fono, né? Que tinha dificuldade com alguns fonemas. É sobre isso que nós vamos falar agora. O Lucas, ele tem uma experiência em relação a isso, né? E foi fundamental para ele, Muitos anos da minha vida. Mudou minha vida, para falar a verdade, a fono. Como já tinha falado antes, eu tinha dificuldade às vezes de falar rabiola, o som vinha trocado para mim, era muito complicado, foi detectado dentro da escola, aí a gente buscou o tratamento para ser realizado e eu consegui superar essa dificuldade minha. Que lindo. Realmente, a fonoaudiologia faz isso. Para você ver, né? A fonoaudiologia, um problema de fala que interfere na escola, então você vê que a fonoaudiologia tem essa importância bem vital mesmo. Sim. Doutora, uma dúvida que surgiu aqui, mas que acredito que fala senhora? Tanto faz. Tem cara de criança. Ela é mais nova que você vai chamar ela de senhora, Carlos? Vingança é assim. Tranquilo. Vamos lá, a senhorita, né, vamos dizer assim. Surgiu uma dúvida aqui, né? Eu conheci uma menina que pelo menos até quando eu acompanhei na faixa dos 6, 7 anos de idade, algumas palavras não saíam corretamente. E, na época, acredito que tenha sido uma fonoaudióloga
que a mãe dela levou, que quando você colocasse qualquer objeto, fosse uma colher, fosse um palito, na língua dela, a palavra saía de forma correta. Como é que explica isso? Então, na verdade, tem até uma técnica, né, de articulação, que eu não vou falar, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Que é, na verdade, o que a criança o que a fonoaudióloga tinha proposto é um exercício de articulação bem simples, que é colocar aqui, né, algum objeto aqui, e isso automaticamente, quando você... Todo mundo que fala quer ser compreendido. Igual com saca-rolha também, que o pessoal bota na boca para falar. É igual um saca-rolha. Você coloca aqui, automaticamente a amplitude da sua língua vai elevar, porque você quer ser entendido, você quer comunicar, né? Então, essa tendência vai fazer com que aumente mais a articulação. Provavelmente era uma questão mais articulatória, que a gente até chama de atraso motor da fala, que algumas crianças elas têm. Sim, ela tinha esse atraso. Até porque a questão dos 6, 7 anos de idade, não tinha nenhum problema aparente, era somente aquele. E assim, quando falaram para mim, eu não acreditei. Né? Mas aí a mãe dela falou, ó, me fala isso aqui. Aí ela foi lá e falou. Aí ela pegou uma colherzinha, colocou na língua dela, ela falou direitinho. Assim, eu não vi como que isso aconteceu, né? A colher dentro da boca? No formato para baixo. Para baixo? Para baixo, então. Uma colher no formato para baixo, como se estivesse abaixando um pouquinho, né? A língua? Isso. Ah, tá. E um pouquinho mais para baixo, no caso a colher virada para baixo, e um pouquinho mais para dentro. Ela falou direitinho. Então não foi o que eu pensei. Porque eu pensei que era como se fosse aquele exercício articulatório, né? Do lado. Colocar e eu já tentar falar. Mas se foi dentro, provavelmente ela tinha uma dificuldade no que a gente chama de propriocepção, na percepção dessa língua. E aí quando você coloca, às vezes, uma língua, ou algum objeto, alguma coisa ali, é como se ativasse aquilo e a criança consegue perceber melhor aquele órgão fonoarticulatório. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem dificuldade para engolir. Vocês verem, a fonoaudiologia também age na alimentação de forma adequada. É muito amplo. É muito amplo. E aí essa paciente, por conta do AVC, ela tem pouca sensibilidade na língua. E aí toda vez que eu quero que ela aumente a força da língua, se eu falar para ela, vai, fulaninha, levanta a língua, ela não vai levantar, porque assim, ela já não tem mais aquela sensibilidade, ela não tem aquela percepção daquilo. E aí você fala, fulaninha, levanta a língua, ela não vai levantar. Mas se eu pegar uma colher, gelada ou não, e colocar um leve apoio ali, dar uma leve pressionada, é como se, peraí, tem uma língua aqui. E aí ela começa realmente a fazer mais movimentação, porque é como se aquilo ali despertasse a sensibilidade. Provavelmente com essa menina era essa questão, a movimentação da língua dela, a percepção da língua não era tão boa. E aí quando fazia isso, ela, opa, tem uma língua aqui, então vou usá-la. Doutora, uma outra pergunta. A partir do momento que é diagnosticado, né, nós sabemos que hoje é difícil porque muitas pessoas não têm condições. Mas quando, por exemplo, a partir do momento que é diagnosticado e leva um tempinho, até por questão de muitas burocracias, e, por exemplo, a gente está falando aqui da criança, pode ser do adulto também, mas a partir do momento que é diagnosticado na criança, quanto mais tempo for levado para cuidar daquilo ali, mais difícil é para fazer? É sim. Na verdade, o cérebro, quando nasce, é como se ele tivesse todo ativado, sabe? Tá tudo ali funcionando, todos os neurônios, eles funcionam para tudo o tempo todo. E aí, de tempos em tempos, o cérebro vai se aperfeiçoando. Então, toda aquela área que ativava para falar o babá, por exemplo, ela começa a ficar específica. Uma área tal começa a falar o babá, por exemplo. A gente chama isso como se fosse de janelas de oportunidade. A gente sabe que tem um período ideal de aquisição de linguagem. Geralmente ele é em torno até de 7 anos, que é aquele período que a criança vai adquirindo a linguagem, percebendo, né, a forma da linguagem. Só que conforme vai aperfeiçoando esses neurônios, eles vão ficando mais específicos, alguns outros neurônios eles param de funcionar para aquela atividade. Então, se, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade para falar, já tem um atraso de linguagem, já tem um TEA, já tem alguma outra alteração, quanto mais tempo a gente demorar, a gente vai perdendo essas janelas de oportunidade.
E aí, adquirir uma função nova vai ficando cada vez mais difícil, né? Que a gente chama das podas neuronais, que é quando esse neurônio ele se aperfeiçoa, né? Então, assim, realmente, e é aquilo que eu falei, aquisição de linguagem, por conta todo esse processo de especialização. Quanto mais tempo demorar, mais vai ser difícil da gente recuperar, entendeu? Assim, a gente recupera, a gente consegue muita coisa, mas em determinados transtornos, a gente sente que a gente perdeu bastante coisa. Então, realmente, o ideal, e é bom, foi muito bom você ter falado disso, porque tem muito, é como se fosse um pensamento muito errôneo e que muitos pediatras, inclusive, falam que, espera até 2 anos para a criança falar. A criança não fala nenhuma palavra. Não espera até os 2 anos. Espera até os 4. Se a gente está pensando em janela de oportunidade, imagina, 4 anos, uma criança que não falou a primeira palavra, não falou papai, não falou mamãe, não falou uma palavra com significado. Então, assim, isso é muito importante ser divulgado, né? Os marcos de desenvolvimento, a criança tem que falar a primeira palavra em torno do 1º ano. Não falou, tem que começar a observar como é que está esse desenvolvimento, né? E, infelizmente, às vezes a gente acaba papando mosca, né? Nessa questão conta da demora, né? Para diagnosticar. Doutora, a senhora acredita, né? A senhorita acredita que faltam políticas, questões aí que poderiam ser dado mais atenção na questão fonoaudióloga? Falta muito. Falta muito porque, assim, muitas questões fonoaudiológicas... E, assim, eu acho que, na verdade, como o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual, né? Sim. Se você tem todas as oportunidades, você vai querer olhar para quem não tem. Então, se você falou tudo bem, falou direitinho, seu filho falou, seu filho é típico, às vezes, você não vai conseguir olhar para quem está ali do teu lado. Infelizmente, é assim. E como, infelizmente, assim, a sensação que a gente tem é que todos os políticos que entram no governo, todas as pessoas que elas vêm, ela é só para autopromoção. Então, vai lá, faz uma coisa grande, maravilhosa, faz de conta que tá super, super afim, super... E às vezes não tá. Infelizmente, o povo brasileiro sofre muito com isso. Eu venho de uma criação bem humilde também. Eu estudei no UFRJ, mas eu morava numa favelinha em Belfor Roxo. E para eu conseguir ir para a faculdade, eu tinha que vender 2 bombons. Eu desci o morro, tinha que vender 2 bombons para pegar o primeiro ônibus. Quando chegava em Pavuna, eu tinha que vender 2 bombons para pegar outro ônibus. Então, eu via essa realidade muito de perto. Eu tenho uma teoria, né, na minha cabeça. A linguagem, ela permeia tudo. O seu pensamento é linguístico, né? Vocês pensam linguagem. Problemas de linguagem, geralmente eles desencadeiam um monte de outros comportamentos. Porque a linguagem, ela tem o poder de controlar o seu comportamento. Por que a gente não faz coisas inadequadas? Por exemplo, né, fazer uma coisa que não deveria ser feita. Porque linguisticamente, você tem um pensamento, você sabe que não é daquela forma. Né? E aí, quando esses pacientes já têm essa alteração de linguagem, que não é tratada, porque não é vista pela políticas públicas. Eu tenho um paciente, inclusive eu atendi ele hoje, que a gente está investigando vários problemas que ele pode realmente ter. A família tinha uma condição boa, faliu e tal, então agora ele depende do SUS. Ele precisava, a médica colocou lá, urgente, para fazer 3 exames. Exames assim que, sinceramente, tudo bem, a ressonância magnética, né, para ver a questão do sono dele e tal. Gente, ele deu entrada em março, isso porque a médica colocou urgente. Vai sair agora para dezembro e novembro, porque a mãe conseguiu falar com alguém que conhece alguém e colocou. Porque pelo sistema prático mesmo, que é o CISREG, ele não conseguia. E aí, detalhe, ela tem a consulta com a médica, dia 16 agora, vai levar que tipo de exame? Então, assim, falta muita política pública, falta muita empatia, falta alguém que realmente vai lá e vai pensar. Falta muito empenho, né, também. Sim. Falta empenho e falta boa vontade. Se colocar no lugar do outro. Porque, sinceramente, tem coisas que não são tão difíceis de serem resolvidas. Verdade. Né? E eu acho que falta boa vontade, falta realmente você olhar o outro como um ser. E o incentivo também, porque, por exemplo, você falou, para você se formar, você tinha que vender no total aí 8 bombonzinhos para você conseguir ir e voltar. E
Se você não tivesse essa força de vontade sua, a gente estaria perdendo uma excelente profissional hoje em dia que está ajudando milhões de pessoas a terem uma vida melhor. Então, isso vai muito além apenas de o problema do dia a dia. É um problema político muito grande no qual as pessoas não estão nem aí. Exatamente. Por isso, né? Vai olhar o outro, é aquilo, você vive uma realidade. Muitos desses, eles vêm de uma redoma, né? Muitos dos que querem chegar ao poder vêm de uma redoma, de condições perfeitas para tudo, né? E aí realmente é difícil, realmente é difícil dele pegar e olhar o outro lá como um ser, como uma pessoa que realmente merece, como um né? ser igual. E aquilo, muitos problemas de linguagem, eles não têm cara, entendeu? Então, não tem cara. Você vai olhar e falar, não, aquele ali não tem cara disso. O praxe é autismo, né? Nossa, mas ele não tem cara de autista. Já viu? Todo mundo já deve ouvir algo do tipo. Até porque são vários espectros, né? Sim, são vários graus. E não tem cara mesmo. Por exemplo, uma fissura lábio-palatina, que o fonoaudiólogo também cuida. Você vai ver ali uma cicatriz e tal. Agora, o autismo em si não tem, né? Esse rapaz, né? Já tem um, né? Ele que fez o Coringa recentemente, Joaquim Phoenix. Sim. Ele tem essa... Autismo? Ele tem essa fissura. A fissura? Eu já percebi. E quando você ouve no legendado, né? O fono, né? Eu percebo logo. Eu falei, ih, caramba, ele fez um tratamento bem bacana, né? Mas dá pra realmente ver aquela questão do velo, né? Ele tem. É importante porque, assim, quando a gente falou aqui de vários espectros, né? Várias inclusive alternâncias, né? Porque, por exemplo, é um grau relativamente leve. Mas, por exemplo, as pessoas não sabem, muita gente não sabe. Mas aquele jogador, o Messi. Ele tem um aspecto autista. Mas você vê que ele casado, filhos, ele 7 bolas de ouro. 7 vezes melhor do mundo. Ele se comunica bem, ele não é como se estivesse vivendo naquele mundo dele. Então, são vários... E quem olha e diz que ele é desse jeito? Sim, verdade. Né? Então, doutora, entre essas perguntas que nós fazemos aqui, inclusive a questão da questão pública, né? De políticas públicas, além dessa burocracia que deveria ser no país, deveria ser zero, né? Mas, além dessa burocracia, o que a senhorita acha que deveria ser feito, né? Eu estou perguntando porque nós temos aqui, no caso, o Lucas, né? O Lucas aí tem os seus projetos futuros ainda, né? Tem os seus projetos. E é sempre bom porque a senhorita falando aqui, né? E é sempre bom também a gente ter a análise de um profissional na área, né? A gente não fica só com os nossos achismos do dia a dia. Ele ouvindo, nós aqui, todo mundo que está ouvindo a rádio, que vai ouvir a rádio, que vai ver através do nosso site e também através do YouTube, né? Vai poder pegar, né, o que, na sua opinião, ainda falta, assim, além dessa burocracia, né? Ele vai poder, ele que tem esses projetos futuros aí, pode literalmente, né, pegar a orientação e fazer o que tem que ser feito, né? Assim, sinceramente, o principal para mim é realmente aumentar o quadro de fonoaudiólogos. E eu não estou aqui levantando aquela bandeira do tipo, mas com certeza você ia puxar a sardinha pro seu lado. É só você pegar qualquer concurso público. E eu sou concurseira, né? Então, eu sempre sou aquela que fica lá, quase, não vou. Um hospital enorme, como, sei lá, o Hospital do Fundão, por exemplo. Um hospital grande. Não, Souza Guiar. Hospital enorme, grande. O último edital, um hospital daquele porte, com uma UTI, se eu não me engano, tem mais de 30 leitos. Caramba, o edital, 2 fonos, 1 fono. É muito pouco, infelizmente, é muito pouco. Assim, eu sei que o meu conselho também não é lá o senhor conselho de lutar. Infelizmente, o Crefono não é. Mas é muito pouco valorizado, talvez porque as pessoas não entendam tanto o que o fonoaudiólogo faz. A importância. E assim, é sempre muito pouco. O edital para concurso é muito pouco. Existem poucos concursos para essa área. Então, assim, aí o que acontece? Mesmo que a gente melhorasse esse sistema do CICHEG, porque eu creio que ele precisa ser melhorado, né?
não é possível, gente, tem alguma forma lá de ter que melhorar a TI, sei lá, algum TI aí, por favor, que tenha algum. Mas, assim, se tem pouco profissional, mesmo que o sistema seja super rápido, caramba, não vai tem demorar como. do mesmo jeito. Vai demorar do mesmo jeito. Então, eu acho que políticas de prevenção, né, esse sistema primário, ele precisa ser muito bem estabelecido. O que a senhora acha de também colocar fono dentro das escolas? Exatamente. Fono dentro das escolas, assim, a gente não pode atuar na escola. Sim, sim. Mas se a gente fizer a triagem, né, caramba, vai ser maravilhoso. Né? Então, aumentar realmente esse quadro, aumentar o quadro para a educação, para a saúde e ambulatorialmente falando, e esse sistema esse sistema primário. Então, incluir mais projetos de saúde da família, incluir uma visita com fonoaudiólogo, ter mais profissionais, Sim, entendeu? uma visita da fono nas escolas para poder estar atendendo ali também seria muito importante. Seria. Eu acho que essas são medidas boas. Verdade. Interessante. Bem, o nosso tempo aqui, né, tá acabando, e eu queria agradecer, né, a Raquel Menezes aqui por estar brevemente, né, falando sobre esse assunto tão importante. E eu queria pedir você, doutora Raquel, que passasse aí as suas redes sociais, seu contato, né, vai passar aqui na tela pra gente, mas se quiser passar o seu contato, Instagram, WhatsApp. Beleza. O Instagram é @Raquel Menezes, com QU e Menezes com Z, _fono. Né? O WhatsApp eu acho que vai aparecer aqui embaixo, né? O 21 964 44 40 67. A gente bota a Dog Tag. Pode o quê? Dog Tag. Fiquei confusa. Somos dois. É um negocinho embaixo. Somos dois que ficamos, né? Dois. Do nada assim, né? Doutora, nosso tempo é curto, mas a gente queria agradecer a sua presença aqui. Nada, obrigada. Qualquer informação, qualquer coisa, qualquer novidade que possa surgir nessa área, a gente está aqui para poder passar isso para quem nos ouve, para quem nos escuta, para quem nos assiste através das redes sociais. Tá bom, Queria obrigada. convidar vocês, mais uma vez, né? O que a gente fala aqui reforça todo o podcast, né? Essa programação não entrevista, esse bate-papo, entre outros aqui, vai estar disponível no nosso site, no www.radioenergias.com, no nosso canal no YouTube, no Rádio Energia. Lá você só colocar Rádio Energia Podcast, você vai ver e poder ouvir todos os nossos podcasts, todos os nossos episódios, nossos programas. Comenta, compartilha para alguém que esteja precisando. Deixa lá o seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha, e de qualquer dúvida que você tenha referente aí que a gente não possa, de repente, debater aqui num assunto muito próximo. A doutora Raquel já passou o contato, você pode entrar em contato com ela, ela vai poder prontamente te auxiliar nisso. Queria agradecer mais uma vez aqui a nossa audiência por assistir o nosso programa, e também lembrando, né, nosso próximo podcast, nós vamos tratar sobre algum assunto que você possa vir a escolher aqui. Mais alguma consideração, Lucas? Oficial Lucas Meira no Instagram, tudo junto e com Y. E pessoal, deixa aí embaixo, #Fonos Mudam Vidas. Adorei. Perfeito. E nossas redes sociais, como eu já tinha falado, www.radioenergias.com, e na página do Facebook, facebook.com/radioenergia1. Falta o seu Instagram. E falta o meu Instagram, que é carlos_s.fm. Lá você vai ver mais foto de comida do que foto minha. Mas a gente está aqui para... Vai ter foto de paçoca? Tem uma, tá? Você já está perdendo tempo, já estou colocando há muito tempo. Muito bom. Gente, a gente está terminando mais uma vez o nosso encontro. Querendo Deus, nós estaremos de volta aqui no próximo programa. Um abraço para você e até lá. Um abraço a todos e muito obrigado, doutora Raquel. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade.